Voltei de novo. Agora são meia-noite e 57 exatamente do dia 16 de junho de 2026. Eu quero trazer um videozinho curto, só falando algumas coisas sobre como é estudar TI na Europa, né, mais especificamente em Portugal, e também a minha experiência, né? Pode ter coisas aqui que são diferentes entre outras faculdades e outros países na Europa, mas aqui é um pouquinho da minha visão e do que eu tô achando e se vale a pena. Bom, eu trouxe meu caderninho, como eu gosto de trazer, com alguns pontos aqui. Primeiro ponto que eu queria falar. Opa, acho que eu respirei no microfone. Foi mal. O primeiro ponto, na realidade, antes de começar especificamente, eu queria falar que aqui em Portugal existe universidade e instituto politécnico. São duas coisas diferentes. Universidade é mais teórico e é maior, tem campos maiores, geralmente espalhados por mais de uma cidade. São campos muito maiores, tem muito mais gente, tem muito mais cursos e geralmente são mais teóricos e dão mais reconhecimento acadêmico. Os institutos politécnicos são menores, geralmente são prédios, campos menores, tem menos cursos e são tipo ADS, que é tecnólogo, isso. Tipo tecnólogo. É superior também, mas não é licenciado. Posso estar errado, mas até onde eu sei é isso. Aqui em Braga temos o Politécnico de Cabo de Ave e temos a Universidade do Minho. São bem diferentes. O campus do Politécnico de Cabo de Ave é um prédio e o campus da Minho, de Baltar, é uma cidade. Enfim, e além da universidade ter toda uma cultura bem diferente, de tradições, de festas, de ambiente universitário, de núcleo, de, enfim, eventos. Enfim, eu estudo na universidade, é menos focado no mercado de trabalho, tipo, quando você sai, mas, enfim, o Politécnico é mais focado no mercado de trabalho, mas é porque é tecnólogo. Tecnólogo no Brasil também, geralmente, é um curso mais rápido, para você já sair codando, né? O pessoal faz muito ADS, seria tipo isso, fazer ADS ou fazer ciência da computação. Enfim, essa é a diferença. Para começar, bom, a universidade, como eu falei, tem vibe de faculdade, que é tipo, a universidade aqui em Portugal é tipo um college nos Estados Unidos, então, só que com menos ibope, né? A gente tem aqui times universitários de esporte que disputam em ligas europeias, tem academia dentro da faculdade, tem quadra de tênis, de futebol, tem ginásio, tem, enfim, só não tem natação, pelo menos na UMIN, no campus, né? Enfim, tem tipo times de futebol, de basquete, de tênis, de handball, que aqui é muito forte. E, por exemplo, você chega lá no prédio no complexo desportivo, que é um dos prédios da faculdade, né? E aí tem lá milhões de prêmios, enfim, diversas coisas que times da Uminho foram competir fora da Europa, na Europa, ganharam prêmios, troféus, etc. Além de ter essa vibe muito mais livre, tem um campus muito grande, as pessoas saem no intervalo, vão pegar sol, que é bem tipo verão europeu, vão pegar sol. É bem college a vibe, sabe? Tem tipo. Tem muita festa também, tem muita tradição, tem muito esporte, tem um campus muito grande, muito arborizados, as pessoas têm uma liberdade muito grande, tem tipo tem restaurantes dentro do campus, tem academia, enfim, é bem college, só que com menos ibope, sabe? Isso é muito interessante, mas isso não é especificamente de TI, isso é estudar em Portugal. Mas essa vibe é muito legal, muito interessante. Bom, aí agora entrando um pouco em tecnologia, primeira coisa da faculdade são os fundamentos matemáticos que a gente tem aqui. Eu fazia uma faculdade no Brasil que era boa, dentro das particulares no Rio de Janeiro, porém eu não tive tantos fundamentos matemáticos como eu tenho aqui, porque a minha faculdade lá era um pouco mais voltada para o mercado de trabalho. Então eu tinha a base, sim, de várias coisas, de cálculo, enfim, um pouco de álgebra, um pouco de grafos, enfim. Só que aqui, eu no primeiro ano, eu ainda estou no primeiro ano, eu já tive álgebra pesada, teoria de números, teoria de grafos, cálculo, matemática discreta e outras cadeiras que eu não fiz, que eu tenho amigos fazendo que são bem pesadas também. Então aqui é muito mais focado na matemática, pelo menos nesse início. Depois vai focar mais em programação, em dados, em criptografia, enfim, em fundamentos computacionais. Mas a base de matemática aqui é muito forte e a cobrança é muito alta, porque não é álgebra simples.
resolve uma coisinha simples, não. Uma matrizinha, não. É álgebra bem complicada. É tipo, matriz, usar fórmulas e teoremas nunca antes vistos para resolver sistemas complexos de matriz e de coisas que eu nem lembro mais. Mas, enfim, é bem puxado. Teoria de números também, teoria de grafos, cálculo. Aqui é bem absurdo. Eu não faço porque eu já fiz no Brasil, mas pelos relatos que eu tenho dos meus amigos, é complicado. E matemática discreta foi meio complicado também. Passei ali no pertinho, passei ali no cabelo, mas passei. Enfim, tirando isso, o que eu tive já no primeiro ano também, que eu não tive no Brasil, foi fundamentos de programação em Haskell e Assembly. E C também, mas C eu tive no Brasil. C eu acho que é geral, né? C e Java é tipo mundial. Mas aqui tive Haskell em programação funcional, que é muito louco. Foi meu primeiro contato com programação. Não meu primeiro, né? Mas o primeiro contato das pessoas que estão entrando em ciência da computação aqui com programação é em Haskell. Haskell é uma linguagem, tipo, antiga e é uma linguagem meio estranha, meio difícil de entender, porque ela não é muito escrita, ela é baseada em funções recursivas. Então, ela, tipo, não tem loops. Não é que não tem loops, mas você precisa construir de uma maneira diferente. É tipo o básico da programação. É como se você não pudesse. Eu sinto como se você não pudesse escrever. Tipo, você não pudesse meio que escrever uma função de uma maneira discursiva e você tivesse que fazer aquilo com matemática. Acho que é tipo isso. É bem complexo. Eu vou até fazer recuperação. Tipo, 90% das pessoas fazem recuperação em Haskell, que é muito difícil. Mas enfim, aqui eu nunca tinha nem ouvido falar e aqui eu tive. Assembly também. Eu não estou fazendo Assembly, mas meus amigos estão fazendo. Eu sei o que é, eu já tive contato com Assembly e tal. Mas é uma linguagem que eu não tive no Brasil também. E enfim, é bem antigo, é uma linguagem de programação que é muito crua, sabe? Enfim, o pessoal aqui também tem. E C, claro, C eu tive no Brasil também, gosto muito da linguagem, por sinal. E é a base de tudo, na minha opinião, C e Java. Java eu vou ter nos próximos semestres. Bom, aqui é outra coisa, outro ponto muito bom. Networking, é muito forte aqui, porque como você está na Europa, você está muito internacional. Aqui você vai conhecer gente do mundo todo na sua faculdade. E além disso, tem muitos eventos de tecnologia. E olha que eu moro em Braga, não moro em Lisboa nem no Porto, que são as cidades badaladas, né? Lisboa é a capital. Então, eu já tenho muitos eventos aqui de tecnologia, de várias empresas, Deloitte, Accenture, enfim, várias empresas internacionais, multinacionais que têm filial em Portugal, fazem eventos com as faculdades direto para captar alunos. Enfim, não só para captar alunos, mas fazem eventos Open Days e muita coisa, eventos de ciência, eventos de tecnologia, evento de engenharia, evento de informática, fazem Open Days, enfim, eu já tive em vários eventos aqui, ajudei na organização de alguns, porque eu faço parte do núcleo. Então você acaba conhecendo muita gente, tanto muita gente boa da faculdade, de outras faculdades e de empresas também, né? Enfim, eles te conhecem também, você deixa currículo, você conversa, troca ideia com eles, segue no LinkedIn, conhece pessoas de empresa, conhece pessoas de outras faculdades. Eu participei de hackathon aqui também, que nunca tinha participado no Brasil. Foi bem interessante, uma experiência muito boa. E lá tinham empresas também patrocinando e tal. Então isso é muito diferente. Lá no Brasil eu não sentia isso. Tinha um eventinho ou outro que você precisava se inscrever e que era meio escondido. Ou então tinha, sei lá, Web Summit, essas coisas que são eventos um pouco maiores, mas tipo com ingressos caríssimos e tal. Quando você não conseguia pegar a gratuidade. Ou tipo Rio Innovation Week, por exemplo, no Rio, que eu fui 2 vezes, eu acho. Só que, sei lá, não parece que você tá muito conectado, sabe? Parece que é um evento mais pra você. Você tá lá, mas meio que você assiste de fora, não sei explicar. Aqui não, você tá, tipo, dentro dos eventos, conversando com as empresas, assistindo as palestras cara a cara, falando com os recrutadores, falando com as outras pessoas, com outros estagiários, com pessoas que trabalham na empresa que tem a sua idade, enfim, trocando ideia pessoal, profissional, e, enfim. Eu acho que é mais interessante. Você tem um contato muito mais próximo do que lá no Brasil. Eu fiz uma entrevista para estágio hoje, por sinal, que, enfim, não deu certo por motivos de horário, mas enfim, a entrevista correu bem até, e já vou até embarcar em outro ponto, que é o inglês mandatório. A minha entrevista foi em inglês com uma pessoa francesa, um cara do RH de uma empresa grande chamada Manto, é uma consultoria financeira, mas não só isso. E, enfim, foi em inglês, ele era francês, então tinha um sotaque meio puxado. E aqui é tudo inglês é mandatório. Desde vagas de estágio, as entrevistas são em inglês, a vagas de júnior e etc. Inglês é mandatório e tipo, espanhol é plus, alemão é plus. Eu tô aprendendo alemão, por sinal.
Francês é plus, então, tipo, mas o inglês é certo. Tem que falar português e inglês. Mandatório, senão já vaza. É, outra coisa, acabando já quase. Além da cobrança, né, que eu já falei na faculdade, é muito comum aqui o pessoal, tipo, passar com nota com média, ou fazer recuperação, fazer recurso, né, que é que a gente chama, ou repetir mesmo. Uma coisa muito interessante aqui é a cultura de Erasmus. Eu não tinha escrito aqui, mas eu lembrei agora, que é fazer intercâmbio na Europa, tipo 6 meses ou um ano pela própria faculdade. As faculdades têm um conchavo aqui na Europa inteira. E então você consegue fazer intercâmbio, tipo, pagando o mesmo preço que você continua pagando a sua faculdade, só que aí você vai para outro país, faz um período em outra faculdade, tipo, sei lá, na Alemanha, na Itália, na Lituânia, onde for, do seu curso, né? Tipo, faz a equivalência de disciplinas. E isso é muito interessante. Você conhece muita gente, faz network, é uma experiência de vida absurda também. Isso não é só em TI, mas é em geral aqui na Europa. Programa Erasmus. Se você der uma olhada no Google, você vai entender o que que é. Tem Erasmus Mundus, que pega a faculdade no Brasil também, tipo a FRJ, mas não é tão comum. O Erasmus aqui é muito, muito comum mesmo. E eu acho muito interessante isso. Quero até fazer. E para fechar, eu coloquei aqui o nível técnico superior. Porque o nível, não o nível técnico superior, tipo de fez um curso técnico, não, não é isso. O nível técnico das pessoas de tecnologia são bem superiores aqui. Tipo, não sempre, na verdade, não vou falar em todos os casos, mas em geral, as exigências para vagas e o que você tem que mostrar, o seu background profissional ou de projetos pessoais, acadêmicos e etc., é um pouco mais exigente que no Brasil. Então isso incentiva as pessoas que estão aqui na Europa, além de já ser um passado desde a faculdade, já ter mais exigência. Então quando o cara chega no mercado, ele já está um pouco acima, ele já tem um nível técnico melhor. Então, e ao longo dos anos isso vai ficando cada vez mais frequente. Então, tipo, um sênior aqui, não sempre sendo os casos, claro, não vou generalizar, mas um sênior na Europa ou nos Estados Unidos tem um nível técnico superior a um sênior no Brasil, tá? Mas isso depende também, claro. Mas em geral é isso, então você se surpreende um pouco. Eu já vi vários vídeos sobre isso também, que quando você vai trabalhar numa equipe internacional pela primeira vez, você sente um baque, porque o pessoal é muito forte em termos técnicos e em nível técnico. Mas enfim, é isso. Eu acho que se a gente acostuma e ter nível técnico, a gente sempre melhora, é comum. A gente começa sem saber nada e vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando de acordo com as exigências. E também para, tipo, trocar de empresa, internacionalizar e etc., a gente precisa estar cada vez melhor. Então isso aí é só questão de tempo e estudo mesmo. Mas em geral, na entrada no mercado, as pessoas aqui já têm um nível técnico um pouco superior. Bom, é isso. O vídeo foi rápido. Só pra gente não ficar sem vídeo também, eu já queria fazer esse tema um pouco, há um tempo já. Falar um pouco com vocês sobre isso. Como é que eu me sinto aqui, como é que as coisas que eu enxergo diferente entre o Brasil e aqui em relação à tecnologia e à faculdade de tecnologia. Tô gostando, é diferente, foi um baque no início, foi bem complicado a faculdade no início, tipo, nos primeiros 3 meses eu me senti um animal mesmo, muito burro, só que é bem normal, até porque o pessoal aqui no ensino médio já é mais forte, então, tipo, você tem que se adaptar mesmo. Todo mundo é capaz, né, tenho amigos que também não que vieram de fora de Portugal e também sentiram isso e sentem, mas isso vai acostumando. E aí, enfim, hoje eu já tô mais tranquilo. Continua sendo muito difícil, mas já tô um pouco melhor. Enfim, era esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e entendido algumas diferenças. Vale a pena, tô gostando muito, mesmo que seja mais difícil. Enfim, agora eu já tô mais acostumado. Tô aqui com a minha camisa da Microsoft 365, que eu ganhei lá na Americanas, no Brasil. Enfim, esse foi o vídeo. Um abraço, espero que vocês estejam bem e continuem bem. E até a próxima.